Desculpa esse vídeo longo, mas tem que ser assim, infelizmente. Porque eu não gosto de fazer vídeo 1, vídeo 2 do mesmo assunto que as pessoas não vão lá assistir o resto do vídeo. E se você adquire uma informação pela metade, você nunca vai saber do que tá, como lidar com aquela situação. Todos os transtornos de personalidade existem 3 espectros: leve, que são os traços, moderado e grave, que são os patológicos. Quanto mais esse espectro caminha para a patologia, mais agressiva e perigosa essas pessoas se tornam. Traços compartilhados por narcisistas sociopatas. Tanto os narcisistas quanto os sociopatas podem ser carismáticos, charmosos, não confiáveis, né? Você gosta da pessoa, você diz, pô, mas eu gosto tanto de fulana, eu gosto tanto de fulano, que pessoa charmosa, que pessoa carismática, mas eu não confio nela. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci várias. Não confiáveis, controladoras, egoístas, desonestas e, como a gente fala lá na Bahia, trambiqueiras. Ambos se sentem no direito e negam a responsabilidade veemente pelas suas ações, seus atos e seus crimes. Eles geralmente carecem de empatia, capacidade de resposta emocional e percepção do seu transtorno de personalidade. Ou seja, isso aí para ele, né? Não existe empatia. Eles pensam que eles são empáticos, né? Resposta emocional, eles pensam que eles realmente sabem fazer isso. E a percepção do transtorno de personalidade, eles dizem que eles não são loucos, que eles não têm doença nenhuma, que se eles operam no mercado de trabalho, se eles operam nisso, se eles operam naquilo, eles não têm problema nenhum. Problema quem tem é quem está dizendo que eles são. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. É a primeira vez que você está vindo aqui nessa casa? Então, quer morar nessa casa? Se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, dá aquele like, like duplo. Muito obrigada. Se você tiver amigo, se tiver conhecido, por favor, compartilhe esse vídeo. Esses vídeos que eu faço é de psicoeducação. Serve para qualquer pessoa, quem tem problema e quem não tem também, para poder, um dia, se tiver, saber realmente como lidar com esse tipo de situação. Moradores da casa, um beijo, um abraço, muito obrigada. Hoje, a maioria das pessoas, independente de ter problemas de distúrbio ou não, elas presumem que os outros têm o mesmo código moral delas, ou que elas. Então, a maioria das pessoas, sejam doentes mentais ou não, ou tenha distúrbio de personalidade ou não, elas presumem que os outros têm o mesmo código moral que elas. Uh-uh. Nós crescemos, somos educados em em todas as nacionalidades, as pessoas são educadas, nós fomos educados para entender que algumas coisas não são saudáveis, né? Como mentir, roubar, enganar, manipular, controlar, trapacear, né? Trair. Então, existem muitas coisas que não são saudáveis, causam desconforto, outras causam dores, outras causam trauma, outras causam problemas. Então, nós sabemos que essas coisas aí, elas são erradas, né? Elas podem. E o pior não é isso, o pior é quando essas pessoas usam, né?
todas essas coisas que eu falei para ganho próprio, para se beneficiar. Então, prejudica os outros para se beneficiar. Então, você cresce sabendo o que é saudável e o que é errado. E ficamos chocados, né? Quando a gente cruza com alguém que destrói essa nossa percepção. Em alguns casos, essa pessoa pode ser um sociopata narcisista, que é o que nós vamos falar hoje. É uma pessoa, o sociopata narcisista, ele é uma pessoa com uma característica que leva a criar destruição na própria vida deles, pessoais e profissionais, e na vida das pessoas que convivem com eles. Como é que você vai identificar o narcisista sociopata? Embora não haja um diagnóstico oficial, né, de sociopata narcisista, no Manual de Diagnósticos e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM-5, reconhece 2 transtornos que podem estar presentes para formar essa constelação, tá? De traços do transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial, porque é esse o nome, né? Vulgarmente, a literatura popular da psicologia chama de sociopata, mas na realidade é classificado oficialmente como antissocial. Pessoas que apresentam aspectos desses 2 transtornos, antissocial ou sociopata com narcisista, podem ser considerados pessoas extremamente perigosas, vou usar essa palavra. Porque essas pessoas não são nem sempre fáceis de se identificar. Algumas pessoas podem apresentar traços de antissocial ou sociopata, narcisista, mas somente quando esses padrões de comportamento são graves e interferem na vida do seu portador e na vida das pessoas que estão ao redor deles, é que essa pessoa seria potencialmente considerada como tendo um transtorno de personalidade sociopata narcisista ou antissocial narcisista, né? Como é que se descobre, como é que se faz um diagnóstico de um sociopata narcisista? Para que uma pessoa seja considerada um sociopata narcisista, é necessário que ele tenha características ou critérios, né, dos 2 distúrbios, do distúrbio de personalidade narcisista e do distúrbio de personalidade antissocial. Esses 2 transtornos, eles fazem parte do grupo B. Em termos gerais, um distúrbio ou um transtorno de personalidade se refere a padrões rígidos e prejudiciais de pensamento e comportamento que prejudica o funcionamento social, profissional, escolar, familiar, relacionamentos românticos, enfim, todos os aspectos da vida dessa pessoa é prejudicada por causa desses padrões rígidos que o portador do distúrbio do antissocial narcisista tem. A maioria das pessoas com transtorno de personalidade, seja ele qual for, não percebe que tem um problema e culpa os outros pelos problemas que eles mesmos causam ou que eles mesmos criam. Eu já falei sobre transtorno de personalidade narcisista, estou falando há 4 anos sobre esse transtorno, já dei todas as características, já falei do espectro leve, chamamos de traços, já falei do moderado
já falei do severo, que chamamos de patológico, então eu já desmembrei essa personalidade em todos os aspectos. Mas pode ser que tenha uma pessoa nova chegando aqui hoje, então eu vou falar algumas características do distúrbio de personalidade narcisista e depois do antissocial, que é que a gente chama de sociopata, para que você possa entender do que é que eu estou falando. Então, o transtorno de personalidade narcisista é um padrão generalizado de grandiosidade. Para o narcisista, tudo tem que ser grande, né? Ele não nasceu em Itu, ele não foi criado em Itu, mas ele pensa como lá as coisas que acontecem naquela cidade, que é tudo grande. Então, ele tem um senso de grandiosidade, ele tem um senso de direito. Ele acha que ele está certo, que ele pode tudo, tudo que ele faz está correto. Isso é uma fantasia do comportamento. Ele tem uma necessidade de admiração, falta de empatia ou pouquíssima empatia. Empatia emocional, porque empatia cognitiva todo mundo tem. Esse comportamento começa quando eles estão saindo da adolescência. Já começam, né? Desde criança a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Mas não se pode classificar uma criança como narcisista. Não se pode classificar um adolescente como narcisista. Porque eles estão o tempo todo mudando de comportamento. Então, existe uma variedade de contextos. O DSM-5, tá? Que é que é o que classifica as doenças mentais, ele diz o seguinte: para que uma pessoa seja classificada como narcisista, ela precisa responder, no mínimo, a 5 critérios, tá? Dos 9 que classificam uma pessoa como narcisista. Então, ela precisa ter um senso grandioso de alta importância, exagerada nas suas realizações e habilidades. Os narcisistas, eles são preocupados com sonhos de poder ilimitado, sucesso, atividades físicas e amorosas. Para o narcisista, o amor tem que ser para sempre perfeito e a pessoa tem que ser um robô. Eles acreditam que eles têm um status especial e elevado que só pode ser compreendido por pessoas superior a eles ou no mesmo nível deles, né? Pessoas ou instituições precisam de admiração excessiva, um senso de direito e espera tratamento favorável ou conformidade. Explora outras pessoas para alcançar objetivos pessoais. Falta de empatia, ou quase nenhuma, em relação às necessidades e sentimentos das outras pessoas. Tem inveja, mente, né? E pensa que as outras pessoas invejam eles. Tem comportamento e atitudes arrogantes. Então, esses são alguns dos critérios que estão no DSM-5 que caracteriza uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Como eu falei, é necessário ter, no mínimo, 5 desses critérios para ser considerado narcisista. Se você é a primeira vez que vem aqui, entenda que as coisas que eu falo aqui não são para diagnosticar ninguém. O meu trabalho é de psicoeducação, ou seja, informação, para você entender quando você estiver lidando com uma pessoa que tem um comportamento que não caracteriza uma coisa saudável, tá? Um comportamento saudável, um comportamento normal, vamos dizer assim. Os indivíduos que são portadores do distúrbio de personalidade narcisista, eles vivem com muitos resultados negativos de seu transtorno de personalidade. Eles podem ter problemas para lidar com crianças, com críticas, com estresse,
mudanças e facilmente tornam-se impacientes, zangados, acha que não estão sendo tratados corretamente. Eles têm dificuldade em regular o comportamento, as emoções, sentem-se facilmente desprezados e podem ter problemas de relacionamentos. Normalmente, eles têm problemas nos relacionamentos, seja familiares, seja romântico, seja profissional, ou seja de amizade. Pessoas com distúrbio de personalidade narcisista podem ficar depressivas se ficarem aquém do que considera o ideal. Ou seja, quando eles não estão, quando eles não conseguem o que eles querem, quando eles não têm o relacionamento que eles fantasiam, quando eles não têm o trabalho que eles acham que merecem, eles sim entram em depressão. Eles podem se sentir inseguros, vulneráveis e humilhados secretamente. Eles não dizem isso para os outros, né? E ter uma autoestima altamente frágil. Agora nós vamos saber quais são os critérios ou características de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, né? Segundo critério do DSM-5. A primeira característica é dificuldade em cumprir as normas sociais, resultando em motivos de prisão. Normalmente, um antissocial tem passagem pela polícia. Eles são frequentadores dessa instituição. Então, eles quebram regras sociais. Eles trapaceiam, eles fazem pequenos furtos, eles não respeitam pai, eles não respeitam mãe, eles não respeitam vizinho, eles não respeitam ninguém. Não respeita a polícia, não respeita ninguém. Eles fazem coisas erradas, negócios errados, eles fazem falcatruas, eles são trapaceiros. É assim um negócio impressionante. Então, todo antissocial tem passagem pela polícia. Raramente ele escapa de um problema policial. Eles são extremamente impulsivos, não planejam nada antecipado e eles movem-se constantemente. Eles não conseguem ficar muito tempo em um lugar parado, eles não conseguem relaxar, eles são extremamente estressados e irritados. Irritabilidade e agressividade faz parte do comportamento deles. E eles, normalmente, eles estão em lutas e agressões físicas com outras pessoas. Eles têm um desrespeito imprudente, preocupação com a segurança das outras pessoas. Ou seja, nenhuma. Eles não se preocupam com a segurança das outras pessoas. Eles causam problema para eles. Como é que eles vão ter a capacidade de se preocupar com a segurança das outras pessoas, né? Então, eles são portadores de uma irresponsabilidade crônica, refletida por uma falha contínua em manter emprego, em manter relacionamento, em manter amizade. É um caos, é um caos. Então, eles são os irresponsáveis crônicos, né? Raramente eles terminam a escola, eles não cumprem compromissos financeiros, estão sempre envolvidos em dívidas, eles nunca sentem remorsos em magoar os outros, indiferente de racionalizar ou não. Para ser diagnosticado com distúrbio de personalidade antissocial, DPA, o indivíduo deve ter pelo menos 18 anos e apresentar evidências do transtorno de conduta desde os 15 anos. Ou a causa do distúrbio de personalidade antissocial, ou qualquer outro distúrbio de personalidade, embora a gente não saiba exatamente qual a causa, né? Mas
segundo os pesquisadores, os especialistas, os professores universitários, as pessoas que estudam esses distúrbios, existem vários fatores que contribuem. É uma série de coisas. Por exemplo, ambiente que ele viveu, né, o ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente profissional, o ambiente, como é que eu posso dizer, social. Então, todo o ambiente influencia nesse comportamento disfuncional. Genética, problemas graves de saúde na infância, o distúrbio antissocial, o distúrbio de personalidade antissocial, ele é mais comum nos homens do que nas mulheres, né? E começa na adolescência, o início, a partir dos 15 anos. Mas ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos. Os aspectos da sua educação, ambiente, ou mesmo estressores posteriores, combinando com uma predisposição genética ou biologia, leva, sim, a esse distúrbio totalmente disfuncional, agressivo e irresponsável. É uma coisa impressionante. Para que alguém se enquadre nesta categoria, ele precisa ser diagnosticado com ambas características, tanto característica narcisista como as características antissociais. Gente, como dois distúrbios bem complicados, o histriônico, né? O narcisista histriônico, porque quando a pessoa é só histriônica, é uma coisa, mas o narcisista histriônico, por favor, é cruel. E o narcisista antissocial, ele é perigoso, porque ele machuca as pessoas. Eles machucam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles machucam seriamente a pessoa. Eles não sentem remorso, eles acham que eles estão fazendo aquilo para o bem da pessoa, está educando a pessoa, tá? E eles não têm remorso. Se eles tirarem a vida de alguém, para eles é indiferente, entendeu? Eles não, eles não se preocupam de fazer coisas erradas, de roubar, de trapacear. Então, é uma pessoa totalmente fora de controle. Quando o sociopata ou antissocial também é narcisista, ou linka o narcisista nele, se intensifica mais com qualidades, né, do antissocial ou do sociopata, para poder piorar os resultados. Um narcisista sociopata, ele é frio, insensível, mas ele também buscará a admiração dos outros. Eles são sedutores também, porque eles acreditam que eles merecem a admiração das outras pessoas. Por quê? Porque eles têm. Eu estou falando do que é linkado, não estou falando só do sociopata, eu estou falando do narcisista sociopata. É quando os dois transtornos se linkam. Entenderam agora? Então, o narcisista, ele adora admiração. Essa é uma das características dele. Ele gosta de ser admirado, ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ser servido, né? Então, quando ele se linka ao sociopata, ele acha que merece essa admiração, sim. Eles sentem desprezo pelas pessoas e pensarão que está tudo bem quando eles exploram e descartam os outros de qualquer maneira para que eles possam progredir, prosperar. Se você tiver alguma coisa
que o sociopata, o narcisista sociopata deseja, peça proteção divina, porque ele vai tirar de você, sim. Se ele puder, através de você, se ele perceber que através de você ele pode conseguir alguma coisa, não tenha dúvida de que ele vai passar por cima de você igual um trator. Vai deixar você lisinho ou lisinha igual uma tábua, tá bom? Mas ele vai conseguir o que ele quer. Ele usa você como uma escada e depois ele te descarta. O sociopata, o narcisista sociopata, ele não pensa nas outras pessoas a não ser que essas pessoas possam beneficiá-los de alguma forma. Os narcisistas sociopatas só pensam nos outros em termos de como eles refletem no narcisista. Quando você junta essas duas, se é que podemos chamar qualidades, né? Quando você junta esses dois transtornos de personalidade, o resultado é uma pessoa fria e insensível que busca poder, controle, mas eles usam o amor que as outras pessoas têm por eles, a admiração que as pessoas têm por eles, com uma ferramenta para dominar e manipular, e segue tudo isso pensando que é o seu direito e que eles são justificáveis. Ou seja, o narcisista sociopata ou o sociopata, ele acha que tudo que ele faz de errado é justificável, porque ele merece. Ele ou ela. Quando eu estou falando assim, gente, eu estou falando de ambos. O sociopata narcisista, o narcisista sociopata, ou só sociopata, ele nunca sentirá culpa, nunca se desculpa, não sente remorso, não espere arrependimento. Eles não conhecem essas emoções, esses sentimentos, e eles não conhecem absolutamente nada que esteja linkado com moral. Eles são imorais. Entenderam agora? Para ficar bem claro do que é que eu estou falando, eu estou falando de uma personalidade bastante sinistra. Mesmo que esses comportamentos coloquem essas pessoas em problemas ou na prisão, eles não vão parar, eles não vão mudar, eles não vão aprender. Tudo que eles praticavam fora da prisão, eles vão praticar lá dentro. Eles vão infernizar a vida dos outros presos. Afinal, para eles, tudo é apenas um jogo e as pessoas são seus peões, né? Você já viu um tabuleiro de xadrez, né? Tem os peões, tem a rainha, tem não sei o que lá, tem não sei o que, tem o cavalo, tem isso, tem aquilo. Então, para um sociopata narcisista e para um sociopata ou um antissocial, todas as pessoas para eles são peões. Quando o sociopata narcisista se cansar das pessoas que eles estão usando, manipulando, ou elas não estiverem mais desempenhando um papel útil para eles, eles as deixarão de lado como se elas nunca tivessem existido. Eles são pessoas que não sentem falta, não sentem saudade e chega a doer da gente pensar que essa pessoa existe e que ela não sabe lidar com emoções, que ela não entende as emoções saudáveis. O sociopata narcisista, qual seria o protótipo de um sociopata narcisista, da aparência de um sociopata narcisista? Embora existam variações na gravidade dos sintomas, podemos começar a montar uma imagem que o ajudará a identificar essa pessoa na vida real.
Eu acho que nem precisa fazer esse protótipo. Protótipo, né? Nem precisa fazer. Porque, da forma como eu descrevi, eu tenho certeza que vocês que chegaram nesse vídeo já identificaram várias pessoas que vocês conhecem. Lembre, eles começam na adolescência, tá? Mas eles não são caracterizados como antissocial. Eles só são caracterizados a partir dos 18 anos. Porque, como vocês sabem, né, na adolescência e na infância as pessoas estão sempre em mudança. Muda comportamento. Muita gente é introvertido, vira extrovertido e vice-versa. Então, você já identificou essas pessoas em reportagens. Recentemente teve um caso no Brasil. Existem pesquisas, existem estudos, existem pesquisas que 70% da população carcerária sofre de distúrbio de personalidade antissocial, que nós chamamos popularmente de sociopata. Os outros 0,2% ou 3,3% são pessoas que praticaram algum tipo de crime, eventualmente por uma infelicidade ou por outras coisas. Você pode encontrar esses indivíduos, né, do seu lado, como vizinho. Você pode encontrar esses indivíduos também, não só na prisão, mas eles subindo na hierarquia corporativa, pisando nas pessoas durante a sua caminhada. Você pode também encontrar um sociopata ocupando cargos de poder de grandes empresas, grandes instituições, bancos e na política, em altos cargos de governo. Você pode também encontrar essas pessoas como empresários. Elas podem dar golpe no banco, elas podem dar golpe nas empresas, elas podem criar dívidas, né? Elas podem levar essas empresas à falência, elas podem deturpar o que a empresa vende, elas podem vender informações da empresa que elas trabalham, elas podem trabalhar invisivelmente para uma instituição e ser fixado em outra instituição. Então, eles são pessoas que eles alcançam cargos elevadíssimos, mas eles saem de lá de uma forma destrutiva. Você deve estar assustado aí com essa personalidade, mas tem mais. Isso não é tudo. O pior, o mais grave, o mais preocupante e o mais assustador é que as pessoas com esse transtorno são difíceis de serem detectadas. Elas podem ser polidas, bem vestidas, bem-sucedidas e charmosas. Elas podem participar de atividades, de causas de caridade, ou pode ser dono de uma instituição de caridade, porque elas gostam de ganhar dinheiro fácil, tá? Não porque essa caridade importe a elas. Elas querem mais é que o mundo exploda para ela ficar sozinha. Mas porque isso parece bom para outras pessoas e pode dar um status social para ela. Em particular, essas pessoas com esses transtornos, que têm dinheiro e privilégios, podem ser muito difíceis de se detectar, a não ser quando eles cometem os crimes, porque eles vão cometer, porque isso faz parte da característica da personalidade. Uma grande parte de narcisista sociopata ou só sociopata, ou antissocial, que é o nome oficial,
eles são agressores físicos, enquanto outros podem ser prejudiciais apenas em níveis emocional. Independentemente do mal que essas pessoas causam, elas acreditam que estão isentas do código moral que eu, você e todos os mortais seguem. Torna os antissociais, os narcisistas antissociais, essas pessoas são perigosas. Porque para elas não existe código moral. E se existe, elas ignoram. Porque para nós existe, né? Então, tá bom? Como os narcisistas e os sociopatas se diferem? A força motriz por trás desses dois distúrbios são totalmente diferentes. O ego do narcisista está sempre em jogo e isso impulsiona muito dos seus comportamentos. Por outro lado, os sociopatas ou antissociais são sempre movidos por seus próprios interesses e assumem qualquer personalidade que os faça progredir no momento que eles desejam. Os sociopatas são mais para vocês entenderem como é essa personalidade. Os sociopatas são clássicos. Presta bem atenção, momento, presta atenção desse vídeo. Os sociopatas são os clássicos vigaristas. Enquanto os narcisistas, eles são mais como assim... como um animal ferido, sabe? Atacando e fingindo superioridade para esconder a dor interior. Assim são os narcisistas. Mas quando essas duas personalidades se linkam, por favor, Jesus Cristo, tem pena da gente, porque eles são realmente muito perigosos. Os antissociais clássicos, eles não fazem nenhuma questão de impressionar você em nada. Eles não impressionam você para construir o próprio ego deles. Em vez disso, eles só tentarão impressioná-lo se isso servir a um propósito deles, a um propósito do plano deles, a um propósito do objetivo dele. Aí ele tenta te impressionar. Caso contrário, ele não, para ele você é lixo, você nem existe, ele vai passar por cima de você. Sabe, eu às vezes uso essas palavras para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Eu estou falando de uma personalidade perigosíssima. E a gente já viu a destruição que essas pessoas fizeram no mundo, não é? Existe antissociais que fizeram coisas horríveis no mundo inteiro. Fizeram coisas absurdas. Destruíram populações, dizimaram países, cidades. Então essas pessoas, elas tanto destroem ao nível máximo de ser, de ter um status de uma pessoa que tem poder de decidir a humanidade, como também ela pode ser uma pessoa que está dentro de uma comunidade de pobreza. O estrago é o mesmo. Eles estragam do mesmo jeito. O, o sociopata, ele não é muito de ficar dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, não, tá? Ele não importa com a sua opinião. Enquanto que o narcisista, ele se importa sim com a sua opinião. É mais provável um sociopata ou antissocial elogiar você, coisa que o narcisista não faz, do que ele desejar que você elogie ele. Mas quando
esse elogio vem de um antissocial, olha, tá? Pensa assim, perna, para que eu te quero? Corra, fique bem longe dessa pessoa. O antissocial, ele é tão inteligente, perspicaz, no sentido, é, porque a inteligência, ela não é usada só para fazer coisas boas, para o bem, não é uma inteligência só do lado saudável. O vigarista, o bandido, o criminoso, o safado, também é inteligente. Ele é inteligente, né? Então, o antissocial, ele é inteligente. O que é que ele faz? Ele centraliza, quando ele quer uma coisa de você, quando ele quer conseguir uma coisa através de você, ou quando ele quer conseguir uma coisa de você, ele centraliza o elogio para você. Presta bem atenção a essa estratégia, essa ferramenta que é usada pelo antissocial. Momento, presta atenção. Ele centraliza os elogios, tá? Ele é capaz de fazer uma coisa. Se ele perceber que você tem algo especial que ele quer, ele é capaz de fazer uma coisa para direcionar os elogios para você, para que as pessoas de quem ele tá focando veja você. Isso é tão maquiavélico. Por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo para dar, sabe? Mas ele começa a fazer coisas para que aquilo que ele quer alcançar, aquelas pessoas que estão no lugar que ele quer, ou têm o que ele quer, veja você como uma pessoa maravilhosa, direciona os elogios para você, para poder eles ter abertura de fazer o que ele quer, de conseguir o que ele quer através de você, porque depois, se algo sair errado, você será o único ou a única culpada. Entendeu agora a estratégia? A pessoa é super inteligente. Eles também centralizam elogios para você, para que você goste dele, veja eles como carismáticos, veja eles como pessoas agradáveis, aquelas pessoas que a gente admira, sabe? Mas que a gente sabe que não vale nada. Então, ele não está preocupado se você acha que ele vale alguma coisa. Mas ele quer que você goste dele. E porque assim ele vai poder manipular você para você fazer o que ele quer. Pronto. Porque os sociopatas ou antissociais, eles são calculistas, enquanto que os narcisistas são mais reativos. Os sociopatas, eles podem até mesmo se desculpar ou se rebaixar, se isso servir a um propósito maior no jogo que eles estão jogando. Enquanto que o narcisista não vai te pedir desculpa. Mas, se o sociopata tiver linkado ao narcisista, ele não fará isso. Ele fará coisas bem graves, tipo passar por cima de você para conseguir o que ele quer. Eu falei lá na frente, lá em cima. O sociopata só vai te pedir desculpa para conseguir o que ele quer se ele for somente sociopata. Mas se ele estiver linkado ao narcisista, porque o narcisista, ele é orgulhoso, ele é grandioso, ele acha que ele é Deus. Já falei isso em vários vídeos. Então eu espero que vocês estejam entendendo essa característica. Quando ela está sozinha, esses distúrbios. Quando o portador está só em um distúrbio, ou quando ele está linkado ao narcisismo. Os narcisistas, geralmente, eles não procuram tratamento por espontânea vontade, a menos que eles estejam passando por uma crise de depressão violenta ou por um estresse muito grande, né? Ou se ele for um usuário de substância. Ou se o parceiro dele tiver algo muito importante, ele pode ir temporariamente para poder agradar aquele parceiro. Pessoas com distúrbio de personalidade antissocial ou sociopatas podem sim ser submetidos à terapia. Como?
por ordem judicial, porque eles têm sempre problemas com a justiça. Mas provavelmente eles não buscarão ninguém que tem distúrbio de personalidade, gosta de procurar ajuda, tratamento por conta própria, porque eles não acreditam que eles tenham um problema. Os tratamentos, eu já falei que eu vou falar sobre as terapias que estão disponíveis hoje para o narcisista, né? Então, a terapia para transtorno de personalidade narcisista geralmente se concentra em técnicas para facilitar um senso de resiliência, de autoestima. No entanto, pode ser difícil para eles prosseguirem com o tratamento, porque é comum que percebam que todo o processo da terapia, né? Eles acham, eles pensam ou eles percebem que é um insulto à autoestima deles. O narcisista pensa isso. O narcisista, como ele precisa de atenção, como ele precisa de elogios, como ele precisa de uma pessoa para estar sempre elevando a autoestima dele, é possível, existe alguma probabilidade de que eles aceitem, mas é muito complicado, né? No vídeo eu vou explicar para vocês. Os portadores de distúrbio de personalidade antissocial, eles não têm a menor dificuldade, eles não têm o menor sentimento, eles não têm nada em deixar um relacionamento. Para eles, aquilo é uma coisa normal. Como é que você sabe se você conheceu, se você trabalha, se você vive, se você estuda, se você tem na família um sociopata narcisista ou narcisista sociopata? É uma pessoa que está o tempo todo fazendo você sentir que você tem um problema. E não eles. Castiga você com crítica severa e tratamento de silêncio. Normalmente você assume a responsabilidade dos erros deles ou delas e os insultos também. Ou pelos insultos, né? Porque essas pessoas vivem insultando a gente. E aí você assume que você foi responsável por aquele insulto, que você provocou, que você fez alguma coisa errada para merecer aquilo. Eles normalmente fazem com que você sinta que eles são especiais e regá-los com atenção. E depois eles retiram você sem motivo nenhum da vida deles. Eles são obcecados pela aparência física e precisam de elogio. Isso porque eles estão linkados. Entendo o que é que eu estou falando. Infelizmente, tanto o narcisista como o sociopata, como o narcisista sociopata, eles têm facilidade em encontrar pessoas certas para acreditar neles, temporariamente, claro, confiar neles, temporariamente, claro, e se deixar manipular por eles. Eles podem ver quando alguém está confiando, eles percebem, e aí eles agem. Eles sabem que qualquer pessoa decente, que segue as regras morais da sociedade, eles sabem que essas pessoas darão desculpas para o mau comportamento deles. Porque eles sabem que aquelas pessoas realmente não querem ver e não querem acreditar que eles são como são. No entanto, se seu instinto, sua intuição está te dando um sinal, está enviando sinais e você está afastando sentimentos de raiva, desconfiança, medo, provavelmente há um bom motivo. Isso é conhecido como dissonância cognitiva. Você quer acreditar que essa pessoa que você conhece é tão boa quanto parece, mesmo sabendo que tudo que parece bom demais, normalmente
Não é verdade. É bom demais para ser verdade, é isso que a gente diz, né? O primeiro passo para você lidar com um narcisista sociopata ou um narcisista antissocial é parar de reinterpretar os fatos. Não dê a alguém com uma personalidade sociopata narcisista o benefício da dúvida. Não faça isso, por favor. Você é uma pessoa boa, confiante, que deseja ver o que há de bom nos outros. Isso é compreensível. Isso pode dificultar a sua visão. Você também pode estar numa situação social ou financeira desfavorecida que prejudique sua capacidade de lutar. Porque quando estamos em uma situação inferior a outras que estão nos reprimindo, nos intimidando, nos maltratando, nos ofendendo, tirando proveito da gente, às vezes é muito difícil a gente escapar dessa pessoa. E somos obrigados, temporariamente, a fazer o que essas pessoas querem. E justamente pelo medo, normalmente as pessoas não procuram a lei, principalmente em um país chamado Brasil, em que o status social, a conta bancária, fala mais alto do que os crimes que aquela pessoa cometeu. Espero que mude. Eu quero até falar uma coisa para vocês. Pouca gente, ninguém falou sobre isso e pouca gente sabe, mas eu estou na Inglaterra e sei. A prisão do DJ Ives não foi porque não foi a nível policial. A prisão dele se deu a nível político. O governador do Ceará, junto com o secretário de Segurança, foram as pessoas que decidiram que esse rapaz seria preso. Então, para que ele consiga sair da prisão, ele vai precisar da benevolência desses dois aí, o governador do Ceará e o secretário de Segurança do Ceará, porque foram eles. Essa decisão foi tomada a nível político e não a nível policial. Porque se fosse a nível policial, ele estaria em casa cumprindo uma pena levezinha, não vai sair, vai ficar em casa e tal, com todo o conforto que ele tem, ele estaria lá. Vocês estão entendendo? O que vocês precisam fazer no Brasil, nós precisamos fazer, é lutar por leis, por pessoas sérias, que construam leis sérias e elas sejam executadas. Porque se não fosse o governador, ele estaria solto. Ele não estaria preso. Uhum. Porque já tinha uma denúncia contra ele e ele não foi preso. Então, essa decisão foi tomada a nível governamental e não policial. Vamos lá, vamos voltar para o sociopata. Então, nunca dê a um sociopata narcisista o benefício da dúvida. Não faça isso. Pare de reinterpretar os fatos. Se o relacionamento que você tem com essas pessoas for abusivo, você deve encontrar uma maneira de sair. Lembre, essas pessoas são pessoas difíceis de serem tratadas. Existem tratamentos, mas elas não cumprem o tempo nem a assiduidade. Isso quando elas vão, né? O sociopata só vai se for obrigado pela lei. E o narcisista, como ele decide a vida dele, ele só vai se ele quiser, se ele tiver algum interesse. Se o relacionamento ainda não tiver abusos, você pode definir limites, construir sua assertividade e definir o limite, né? Sabendo que você não pode mudar outra pessoa. Quem tem que mudar é você.
Não é uma decisão fácil para se tomar, para lidar com esse tipo de pessoa. Lembre, a pessoa tem um distúrbio que está linkado a outro distúrbio. A pessoa é portador de 2 distúrbios. Entende agora? Ganhe essa consciência. Brigar, discutir com um narcisista sociopata não vai ajudar ninguém, só vai piorar as coisas. Se você é vítima de violência doméstica, procure os órgãos, procure, eu não sei, se você estiver nos Estados Unidos, tem, né? Tem um órgão chamado National Domestic Violence. Aqui também tem. Para você, e normalmente nesses países, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, quando essa assistência, você procura ajuda, essa assistência é confidencial, tá? Você é protegida sem que ninguém saiba por quê. Então, os advogados desses países, eles são treinados para saber lidar com quem está passando por violência doméstica. Os policiais também são treinados, né? Então, para você obter ajuda, você tem que procurar esses órgãos. Se você mora no Brasil, eu realmente acho que só uma delegacia que opera com a Lei Maria da Penha e você ter provas pode te dar uma, uma assistência confidencial. Acho que não tem assistência confidencial no Brasil. Se você conhece alguém que se encaixa nesse critério, narcisista sociopata ou sociopata narcisista, é importante reconhecer que é improvável que essa pessoa mude ou procure ajuda. Momento, presta atenção. É improvável que essas pessoas que sofrem desse distúrbio, que se linkaram ou sofrem desse distúrbio separado, se ele for ou ela uma narcisista sociopata, ou um sociopata narcisista, ou antissocial narcisista, narcisista antissocial, ou seja, um ou outro separado, é improvável que essas pessoas mudem. É improvável também que elas procurem ajuda. Sua melhor opção, se você está nessa situação, é se munir de conhecimento, estabelecer limites rígidos, tá? E se distanciar dessa pessoa o máximo que você puder, com toda a segurança possível. Não vá fazer loucuras. Não desafie, não saia bruscamente da vida dessa pessoa. Vá se programando, vá se planejando para poder você escapar. Se você se encontra num relacionamento abusivo com alguém que tem essas qualidades, é importante encontrar uma maneira segura para dividir esse problema e encontrar ajuda, tá bom? Então, beijo no coração, muito obrigada, tá bom? Tchau.